Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? De boas? Então é nóis. Olha só, então a gente vai nesse vídeo trocar uma ideia sobre aquelas duas atividades que eu passei para vocês, né? Para que vocês pudessem aí desenvolver e finalizar, então, essa ideia de contexto, né? Do antigo regime para a gente chegar, então, na grande, na linda, na maravilhosa, na Revolução Francesa. Não sei se já falei para vocês, mas todas as vezes que eu penso assim, putz, pra onde eu queria voltar se eu tivesse uma máquina do tempo? Eu queria voltar pra Revolução Francesa, brother. Eu queria, mas não participar, porque, né, dá medo. Mas eu queria ficar ali de canto, tá ligado? Em cima da montanha, assim, olhando a galera ali e tal, tomando um cafezinho. E olhando a galera, assim, exatamente no dia 4 de julho de 1789, que é a data da queda da Bastilha. Vocês vão ouvir o professor de vocês falando disso muitas vezes aí nos próximos vídeos, nos nossos próximos encontros. E no dia da queda da Bastilha eu queria estar ali, ó, de longe, tá ligado? Só olhando, falando assim: os caras vão derrubar a Bastilha, velho. Os caras estão derrubando a Bastilha, velho! Olha que muito louco. Tomando meu cafezinho de boa, sem correr grandes riscos, né? Porque, enfim, tá fácil pra ninguém. Ó só, queda da Bastilha, vocês vão ouvir falar em breve, tá bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai então só trocar uma ideia sobre os dois exercícios que eu passei. Página 43 do livro didático de vocês deveriam fazer o exercício 1, que diz o seguinte: no caderno, monte um quadro comparativo entre o antigo regime e o iluminismo, contemplando os seguintes itens: política, economia e sociedade. O que vocês deveriam ter feito era responder que no antigo regime a política era calcada no poder absoluto do monarca, a economia era mercantilista e a sociedade era rigidamente estratificada de acordo com a origem de nascimento. De acordo com o iluminismo, a política deveria ser regida pelas leis, a economia deveria se basear no liberalismo econômico e a sociedade deveria ser organizada segundo os talentos e a ocupação profissional das pessoas. Então vocês podem colocar aqui na frente, né, política para o antigo regime. Então escrever na frente política, antigo regime. A política do antigo regime era o quê? Um poder absoluto concentrado nas mãos do rei, certo? Para o iluminismo, como isso deveria acontecer? A política deveria ser regulamentada pelas leis e não pelo poder absoluto de uma pessoa. No plano econômico, a economia do antigo regime era baseada na ideia mercantilista, ou seja, baseado na ideia de que o Estado deveria controlar todas as organizações econômicas. Para os iluministas, especialmente o Adam Smith, a economia deveria ser livre. Liberdade de mercado, liberdade de consumo, liberdade para que todos pudessem comercializar sem o controle do governo. E a sociedade do antigo regime, que a gente falou muito sobre isso, era uma sociedade totalmente estratificada. Estratificada, como está, fica, não muda. Se eu nasci camponês, eu morro camponês. Não há, então, a possibilidade de ascensão social. Percebem? Essa é a organização da sociedade para o antigo regime. Como que os iluministas pensavam a sociedade? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua ocupação. E é isso que deve definir a vida das pessoas. Não né? Não o espaço geográfico, mas não em qual extrato social ela nasceu. E sim qual é a sua habilidade para ser livre, para escolher aquilo que deve se fazer. Fechado? Então, este é o exercício 1 e é assim que vocês deveriam trabalhar, em forma de tabela mesmo, para ficar claro a visualização de vocês. O exercício 4, que está aqui embaixo, vamos chegar a ele, é um trecho da obra mais importante de Jean-Jacques Rousseau. A obra em si, né, do contrato social. E nesse pequeno trecho aí que tem no livro didático de vocês, ele diz o seguinte: se eu considerasse tão somente a força e o efeito que dela deriva, diria: enquanto um povo é constrangido a obedecer e obedece, faz bem. Tão logo ele possa sacudir o jugo,
E o Sacode faz ainda melhor. Por quê? Recobrando a liberdade, graças ao mesmo direito com o qual lhe arrebataram, ou este direito lhe serve de base para retomá-la, ou não se prestava em absoluto para subtraí-lo. Mas a ordem social é um direito sagrado que serve de alicerce a todos os outros. Esse direito, todavia, não vem da natureza. Está, pois, fundamentado sobre convenções. Visto que homem algum tem autoridade natural sobre seus semelhantes e que a força não produz nenhum direito, só restam as convenções como base de toda a autoridade legítima existente entre os homens. Que texto lindo, né? Rousseau era um cara incrível. E aí, o exercício pergunta para vocês. Rousseau afirma que a ordem social, ou seja, a forma como a sociedade é organizada para preservar os indivíduos, não vem da natureza. Então, como essa ordem se estabeleceria? Ora, para o Rousseau é muito simples, né? Essa ordem social, então, que vai organizar os indivíduos, vem das convenções. Olha aqui o trechinho, gente. Esse direito, todavia, não vem da natureza. Está, pois, fundamentado sobre convenções. Que tipo de convenções? Contratos, regras, mas não que vão ser impostas por um monarca, e sim que vão ser pactuadas pelos membros dessa sociedade, de uma maneira bastante democrática na visão desse pensador iluminista. Fechado? A letra B pergunta o seguinte: podemos considerar as leis um tipo de convenção, como propõe o texto? Justifique. Ora, é claro que podemos considerar as leis um tipo de convenção. Afinal de contas, todo momento em que a gente estabelece uma regra, a gente está convencionando essa regra. Percebe? A gente pode usar o exemplo da sala de aula, galera. Quantas e quantas vezes a gente não escreve para vocês no começo do ano? Esse é o nosso contrato pedagógico. O que a gente está fazendo com esse contrato pedagógico? Estamos pactuando algumas regras. Estamos falando para vocês, olha só, galerinha, a gente vai colocar o celular de vocês aqui nessa caixinha, porque isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem de vocês. Porque quando a gente está distraído olhando o celular, tá olhando o celular agora não, né? Olha lá, hein? Tô de olho. Porque a gente se distrai. Então, se eu tô ali olhando o celular, eu tô distraído, eu não tô sendo sujeito da minha aprendizagem. O que eu tô fazendo com isso? Eu estou empurrando uma determinada lei em cima de vocês? Óbvio que não. Estamos pactuando uma regra. E isso pensando naquilo que é melhor. Percebem? Então, sim, as leis são um tipo de convenção. E a letra C é uma resposta pessoal, né? Você concorda com a ideia de Rousseau de que a força não produz nenhum direito? Tá falando aí, né, para vocês conversarem com os colegas e em seguida anotarem a opinião no caderno de vocês. Espero que vocês tenham conversado aí remotamente, se for o caso, pensado aí, né, sobre essa questão. E aí a gente, então, na próxima aula vai retomar essa letra C para a gente trocar uma ideia sobre o que vocês acham sobre isso. Fechado, povo lindo? Então é tudo nosso e nada deles. E espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, vocês têm a planilha de dúvidas ali, né? Para que vocês possam, então, escrever aquilo que ficou nebuloso e a gente troca uma ideia sobre. Belezinha? Beijo no coração, galera. É tudo nosso e nada deles.